Bom, todos os anos que eu cantei nos palcos do Barretos foram, assim, maravilhosos. Foi realmente onde eu já me emocionei, já chorei muitas vezes. E esse ano com certeza não vai ser diferente. É um marco histórico na minha carreira, né, na vida da Ana Castela, mas também na vida da Ana Flávia, que não imaginava que isso um dia poderia acontecer, por eu ser a embaixadora. Então a minha equipe de estrada, a minha equipe também da Agroplay, a gente tá super feliz com isso, muito feliz mesmo. Tem assim, a logo de Barretos, rosa, em tudo quanto é lugar, no meu camarim, no meu busão. Eu e a minha equipe, a gente agradece do fundo do meu coração, e é muito legal que Barretos, a gente tá lá para relembrar as nossas raízes, e vai ter o Herança Boiadeira, que eu mostro de onde eu vim, que eu mostro as minhas raízes. Um beijo pra vocês, e olha, Barretão, vocês não tá preparado, então,